Quem nunca errou na vida? Quem está me assistindo aqui e nunca cometeu um erro? Todos nós, seres humanos, não só somos passíveis de erro, certamente vamos errar. Sabendo que o ser humano vai errar, Deus criou um plano de redenção. Deus criou um plano para que você, apesar dos erros, não fique caído, não fique prostrado por causa do seu erro. Apesar da sua fragilidade e limitação humana, você não se entregue por causa disso. Você que está assistindo essa mensagem, saiba de uma coisa. Você pode estar no meio de um erro agora. Você pode ter errado há pouco tempo atrás e está desesperado e não sabe o que fazer. Essa mensagem vai te levar para outro nível espiritual. Porque se tem alguém que se preocupa contigo mesmo quando você erra, se tem alguém que tem um plano na sua vida mesmo quando você erra, é o teu Pai, Deus. Não o teu Pai natural que às vezes falha contigo se você errar. O Pai das luzes, aquele que a gente não encontra nenhuma sombra ou variação. Ele que está sempre do seu lado, a qualquer momento. Ele tem uma palavra para você. E no final dessa mensagem, eu vou te dar uma revelação do que você fazer depois de um erro, de como você nunca mais se submeter a próximos erros. Preste atenção, porque Deus vai falar contigo. Se você ainda não assinou esse canal é uma instrução para a sua vida. Esse canal é um caminho para Deus entrar no seu coração, para que a palavra da verdade, a sabedoria milenar, a Bíblia, seja mais clara para você. Então assine o canal, ative as notificações para que você sempre possa receber mensagens como essa. Em Levítico capítulo 4, diz o seguinte, versículo 2. Diga a Israel, quando alguém pecar por erro, ou seja, você nem tinha aquela intenção de errar, mas foi um erro, errou. Fazendo aquilo que não se devia com os mandamentos do Senhor, ou seja, quando você quebra um princípio do Senhor, assim se fará. E aqui vai começar uma série de regras de sacrifício. Chama o sacerdote ungido, começa trazendo culpa sobre o povo. O sacerdote trará ao Senhor um novilho sem defeito como oferta pelo pecado que cometeu. Apresentará ao Senhor o novilho à entrada da tenda do encontro. Porá a mão sobre a cabeça do novilho, que será morto perante o Senhor. E aí começa uma série de instrução de sacrifício. O que é isso? Isso aqui é uma prova, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, que erro não é para ser repetido. Erro, você não pode se acostumar com erro. Errou, vai ter que sacrificar. Errou, você vai ter que correr atrás disso. Ah, mas Jesus não levou todos os meus pecados na cruz? Claro, isso aqui não é por causa de Jesus. Isso aqui não é por causa de Deus, é por causa de você. Para você não achar que é normal cometer o erro novamente. Então me explica sobre isso, Tiago. Abre a tua mente e o teu coração, porque a palavra de hoje vai falar muito com você. O que fazer depois de um erro? Grave isso. Você vai sacrificar. O que é sacrificar, né? Trabalhar mais para recuperar uma imagem, que geralmente o erro danifica a sua imagem. Trabalhar mais emocionalmente para voltar a ter paz, que geralmente o erro rouba a tua paz. Trabalhar mais para se reconectar com Deus, porque geralmente o erro te afasta de Deus. Você vai ter que trabalhar mais, ou seja, vai ter que sacrificar mais. Por isso que Deus, a própria palavra diz que Ele prefere a obediência ao sacrifício. É melhor obedecer do que sacrificar. Ou seja, é melhor você não quebrar regra nenhuma, é melhor você nunca ferir um princípio, é melhor você nunca errar. Mas nós somos seres humanos. Se errou, eu tenho uma instrução para você. Então por que eu tenho que sacrificar se Deus se interessa mais em obediência e sacrifício? Porque Deus perdoa o ser humano que não esquece. Deus te perdoa sempre. O problema é o ser humano que vai sempre tentar lembrar do que você errou. É por isso que o que fazer depois de um erro é muito, muito importante. Pega papel e caneta para você pegar essa mensagem, anotar e crescer. Reúne sua família. Eu tenho certeza que Deus vai falar contigo. Existem 3 coisas que você pode fazer logo após um erro. Errei, eu não queria, foi sem querer, sendo por querer ou sem querer. Você vai ter que recuperar isso rapidamente. Eu quero te dar 3 pontos, 3 instruções aqui. A primeira coisa que você precisa fazer logo após um erro é pedir perdão imediatamente para quem você errou e para Deus. Presta atenção nisso aqui.
Pedir perdão imediato, primeiro mostra que você não é orgulhoso. E Deus resiste aos orgulhosos. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Se você sabe pedir perdão rapidamente, você já mostra para Deus que é humilde. Segundo, a pessoa que foi ferida ou que foi alvo do seu erro, ela precisa saber que você é um homem ou uma mulher de Deus. Eles precisam saber que você é um homem ou uma mulher de caráter e que o ser humano erra, só não permanece no erro. O homem de Deus pode errar, ele não pode permanecer no erro. E aqui que está o grande ponto. Se você sacrifica, como nós lemos em Levítico 4, logo após o erro, isso te traz um constrangimento tão grande, é um trabalho tão grande, é uma vergonha tão grande, é um reconhecimento tão grande de que errou, que dificilmente você vai voltar a cometer o mesmo erro. Eu lembro que, quando eu era jovem, num grupo da igreja de discipulado, um rapaz falou: como é que eu faço para largar um vício? Ele era viciado num pecado sexual. E aí o professor da nossa escola bíblica falou: muito simples. Toda vez que você errar nesse vício, toda vez que você cair, você liga para alguém e confessa. Não, mas é muita vergonha, eu vou falar... Não, então, isso é o jeito. Porque quando você sacrifica logo após o erro, ou seja, conta a tua vergonha, reconhece o teu erro, você fica constrangido com o próximo e começa a pensar duas vezes. Com o próximo erro, você fica pensando duas vezes: não vou fazer de novo, vou ter que passar vergonha de novo. Então, por que Deus não quer teu sacrifício, Ele quer teu conserto. Ele não quer que você passe vergonha, Ele quer que você não volte a cometer. É por isso que as regras bíblicas são claras e te preservam para toda a vida. Escute isso aqui: a primeira coisa que você precisa fazer logo após um erro é pedir perdão para quem você errou e para Deus. Há um tempo atrás eu estava fazendo uma live e aí cometi um erro na live. Eu ia desligar a live, achei que tinha desligado e não desligou. A live continuou e eu comecei, meus filhos estavam em outro andar da casa, estavam lá em cima, eu estava embaixo, e eles estavam gritando muito. Eu achei até que uma filha minha, a Jasmine, tinha caído. E eu, nervoso, comecei a gritar: para de gritar, o que está acontecendo? Eles estavam em outro andar, por isso que eu levantei mais a voz. Mas foi um erro, que estava transmitindo ao vivo. Todo mundo ficou: meu Deus, o Thiago grita. Meu Deus, o Thiago fica nervoso. Não sou ser humano, né? Mas ao invés de achar que eu sou o dono da razão, rapidamente eu voltei para a live e pedi perdão pelo meu erro. Eu falei: gente, apesar de não ter falado nenhuma palavra torpe, porque não é do meu feitio, apesar de não ter xingado ninguém ou ter ofendido ninguém, apesar de ter falado alto, mas as crianças estavam em outro andar com a avó e que as pessoas estavam tomando conta, nem escutaram o que eu gritei, apesar disso tudo eu quero pedir perdão pelo meu erro. Perdão porque vocês estavam aqui assistindo algo que não era para assistir, e eu garanto que nunca mais, mesmo que eles estejam a 5 andares de distância, eu vou levantar a voz como eu levantei. Gente, não pense que isso é fácil. É vergonhoso, é humilhante, é difícil. Você fala: meu Deus, como é que eu errei nisso? Mas se você não pedir perdão pelo seu erro, é muito pior. Segunda coisa que eu fiz: mandei minha sogra descer, a babá com as crianças. Eles nem escutaram, mas eu pedi perdão para eles. Mas o que houve, pai? A minha sogra falou: Thiago, mas a gente não ouviu. Mas eu quero pedir perdão, porque eu falei mais alto do que eu deveria. Isso nunca mais vai acontecer. Se você aprender a pedir perdão imediatamente pelos seus erros, se você reconhecer e pedir, Deus automaticamente assume agora o controle e começa a botar tudo do jeito que tem que estar. Você está vivendo um erro agora? Deixa para trás. Pede perdão para quem você errou. Eu tive que pedir perdão muitas coisas na minha vida. Se hoje eu estou de pé, se hoje eu estou com a família em dia, se hoje eu estou ajudando pessoas aqui através da internet, não é porque eu sou perfeito, não. É porque eu pelo menos soube reconhecer e pedir perdão pelos meus erros. Nós somos seres humanos e vamos errar. O que é inadmissível é continuar no erro. A segunda coisa que você tem que fazer logo depois de um erro é humilhar-se diante de Deus. Tiago, o que é isso? Se trancar no seu quarto, chorar na presença de Deus, falar: eu errei, eu pequei, nunca mais eu quero isso, e se humilha diante de Deus, porque quem não se humilha diante de Deus vai se humilhar diante do homem ou vai ser humilhado pelo homem. Quem não se humilha debaixo da poderosa mão de Deus nunca vai receber a exaltação, porque só quem se humilha vai ser exaltado. E tem muita gente, por orgulho, por ignorância, por altivez, não quer se humilhar diante de Deus. Cuidado, você pode ser humilhado pelo homem,
Então, diante de um erro, não se humilha para os homens, não. Pede perdão para os homens. Se humilha diante de Deus, o misericordioso, o galardoador daqueles que o buscam. Você tem que saber que a humilhação ela é necessária, mas só diante de Deus. Você não precisa ser humilhado pelo homem. Você não precisa rasgar o teu coração para o homem. Você não precisa se render a um homem. Você precisa fazer tudo isso diante de Deus. O único que vai ter misericórdia, o único que é teu advogado e vai julgar a tua causa, o único que vai saber consertar e não condenar o teu erro. Por que eu me humilho diante de Deus? Porque Ele é o único que conserta meu erro e não condena meu erro. O homem sempre vai te condenar. O homem sempre vai fazer de tudo para te derrubar. Deus é especialista em te levantar. Por isso, depois de você pedir perdão pelo seu erro, a segunda coisa que você tem que fazer é se humilhar diante de Deus. A terceira coisa que você precisa fazer imediatamente depois de um erro. Imediatamente. Já pediu perdão para quem errou? Ótimo. Se humilhou diante de Deus, se trancou no quarto, rasgou teu coração, chorou, orou, buscou na palavra uma orientação? Ótimo. Terceiro ponto. Trabalhar 2 vezes mais do que você está acostumado. Por quê, Thiago? O que isso tem a ver? Porque Deus perdoa, os homens não esquecem. Eles conseguem sim reeditar aquele erro seu se você trabalhar mais do que o normal. Você doa para instituições carentes? Doa mais. Você prega a palavra? Prega mais. Você trabalha e ajuda as pessoas a se desenvolverem? Desenvolva o dobro de pessoas. Por exemplo, naquele erro da live que eu cometi, eu comecei a fazer 2 lives por dia. Comecei a trabalhar em dobro. Em vez de ficar com vergonha, de me acuar e falar, meu Deus, não vai dar, eu peguei e fiz 2 lives por dia. Salvamos o dobro de pessoas. Ministramos o dobro de pessoas. Treinamos o dobro de pessoas. Quanto mais você trabalhar depois de um erro, mais rápido as pessoas vão esquecer. Deus já te perdoou, as pessoas que não esqueceram. Você precisa trabalhar. Esses dias eu vi um grande empresário que foi preso há um tempo atrás numa operação da Polícia Federal e hoje já está pagando pelo seu erro, já está terminando sua condenação. Ele doou uma alta quantia nesse tempo aí de coronavírus que a gente está passando. Ele doou uma alta quantia para ajudar no combate ao vírus. E numa das entrevistas ele falou, as pessoas precisam lembrar do que eu estou fazendo agora e eu faço muito mais do que o normal para que elas esqueçam dos erros que eu cometi no passado. Isso é a verdade, isso acontece mesmo. Se você trabalhar mais do que o normal, as pessoas lembram do que você está fazendo agora, elas lembram do fim, não do meio. E não do que você fez lá atrás. Então, errou? Peça perdão imediatamente para quem você errou. Se humilhe debaixo da poderosa mão de Deus, se humilha diante de Deus e comece a trabalhar 2 vezes mais em algo que dê retorno para as pessoas, em algo que abençoe as pessoas, em algo que ministre as pessoas, em algo que abra as portas para as pessoas. Agora, você tem que saber do seguinte, isso aqui que eu vou te falar, certamente você vai se identificar porque aconteceu comigo, os erros que eu já cometi na vida. Eu não estou de pé porque eu nunca errei, eu estou de pé porque eu me recuso a voltar a errar. Eu estou de pé porque eu me recuso a me acostumar com um erro. Saiba que você vai errar na vida, às vezes. Talvez você agora esteja passando por essa superação tão difícil que é depois de ter cometido um erro. Mas se você continuar aí, firme, seguindo esses 3 caminhos, confiando em Deus, Ele vai te levantar. Agora saiba que 3 sentimentos, 3 coisas o inimigo, o diabo, vai colocar no seu coração depois de um erro. Continua anotando aí. 3 coisas que o inimigo vai botar no meu coração logo depois de eu errar. Eu errei, o inimigo vai botar 3 coisas. Primeira, vontade de desistir. Você errou na empresa, você vai ficar com vontade de desistir da empresa. Errou no ministério, você vai querer jogar o ministério pro alto. Você errou no casamento, você vai querer desfazer o casamento. Onde você errou, o inimigo vai botar vontade de desistir. Você imagina se todo mundo que errou no casamento tivesse desistido, não teria casais felizes hoje. Porque qual é o casal que está feliz hoje que não teve que superar um erro? Um problema, uma crise. Então saiba de uma coisa, vontade de desistir nunca vem de Deus. É algo que o inimigo coloca no teu coração, vai consumir na tua mente logo depois de você errar. Vença essa vontade de desistir, porque não é de Deus. E o verdadeiro amor
que é o amor de Deus, lança fora todo medo, inclusive tudo que vem com medo, como a vontade de desistir. A segunda coisa, o segundo sentimento que o inimigo coloca no teu coração é a dúvida sobre o teu chamado. Você fica com vontade de desistir e começa a duvidar. Será que eu nasci para isso mesmo? Será que Deus me chamou para ser um ministro do Evangelho e eu cometi um erro desse? Será que Deus me chamou para ser um empresário que vai ajudar centenas de famílias e eu conseguir quebrar essa empresa? Será que Deus me chamou para tal coisa? Eu tenho que ministrar para os casais semana que vem, estou com um problema no casamento. Você já reparou que a maioria das vezes você tem erro justamente na área que você tem que ministrar? Na área que você tem que ser exemplo? Porque, lógico, as nossas provações vêm na área que Deus quer nos tornar especialista. Então você precisa saber que se você erra na área que você deveria ser bom, é um sinal divino de que Ele está te polindo para ser autoridade no assunto. Porque a autoridade não é quem estudou, não. A autoridade é quem passou e venceu, quem sofreu e venceu, quem cometeu o erro, mas nunca mais admitiu isso. Essa é a autoridade. Essas são as pessoas que todo mundo quer escutar. Ninguém quer escutar os perfeitinhos. A gente quer escutar quem venceu, quem superou, porque nós, por passarmos por erro, nos identificamos com quem venceu o erro, com quem venceu os problemas da vida. Então a primeira coisa é a vontade de desistir que o inimigo coloca, a segunda coisa é a dúvida sobre o teu chamado, dúvida se você foi chamado para isso, dúvida do teu propósito de vida, você começa a duvidar de você mesmo. E a terceira coisa, ele coloca uma potencialização, um aumento do que realmente aconteceu. Você começa a imaginar uma coisa muito pior do que realmente foi. Você imagina o fim da tua vida, você imagina o fundo do poço, e às vezes aquilo será resolvido em poucos dias, semanas ou meses, com a ajuda do Espírito Santo. Então nunca deixa o nosso adversário te enganar. O erro não é de Deus, mas o se levantar é. O erro não vem da eternidade, não vem do céu, mas o ser resgatado é. Então saiba que vontade de desistir, dúvida sobre o teu chamado e a potencialização do que realmente aconteceu é uma estratégia do inimigo para te frear. Saiba que nosso coração deve estar firmado nas coisas eternas e não passageiras. Deus é eterno, o erro é passageiro. Se você hoje está vivendo um erro ou passou por um erro agora, deixa isso para trás. Abandona isso. Vai ser vergonhoso porque você vai ter que falar, confessar, trabalhar, abandonar. Mas a Bíblia diz em Provérbios, aquele que esconde as suas transgressões jamais prosperará. Mas quem confessa e deixa, alcançará misericórdia. Então todas as vezes que eu tive que confessar e deixar um erro, não pense que foi fácil, vergonhoso, dá um sentimento de derrota, mas é a única chance de você continuar de pé. Quer salvar teu casamento? Quer salvar teu ministério? Quer salvar tua empresa? Não admita cair nos mesmos erros que antes. Não acostume com o erro. Siga as orientações que eu acabei de dar nesse vídeo. Aliás, encaminha esse link desse vídeo para o máximo de amigos que você puder, máximo de amigas que você puder. As pessoas precisam saber que o erro não é o fim. Aliás, pode ser o início da melhor fase da tua vida, porque agora tudo que é errado vai ficar para trás. Você vai recomeçar melhor. Você vai recomeçar de uma forma mais sábia, temendo mais a Deus, com mais orientação do Espírito Santo e de conselheiros que Deus vai colocar do teu lado. Saiba que Deus perdoa as pessoas que não esquecem. Mas até isso Deus vai cuidar. Ele vai te usar tanto, porque você permaneceu de pé, que as pessoas já não vão considerar os teus erros do passado, mas sim o quanto você está sendo usado por Ele hoje. Anos atrás eu cometi um erro financeiro, empresarial e quebrei de uma forma horrível. Fui humilhado. Passei por uma situação realmente que eu desejo a ninguém. Não desejo isso a ninguém. Mas preste atenção. Nunca mais eu vou cometer esse erro. Foi só uma vez que eu aprendi com ele. Erros não são uma desgraça. Podem ser uma escola. Nunca mais eu vou quebrar na vida. Eu falo isso profeticamente, eu profetizo, mas também porque eu aprendi com o erro. Eu sei qual é o caminho da quebra. Tem que ter orgulho, tem que ter ouvido fechado para conselhos. Eu sei qual é o caminho da quebra. Esse erro eu não cometo mais. Então saiba que se hoje eu posso estar aqui pregando para você, não é porque eu sou perfeitinho, é porque eu venci meus erros. Eu desejo paz e prosperidade para a sua vida.
Até a próxima pregação, até o próximo vídeo. Que Deus possa abençoar você, sua casa e sua família. Não deixa de assinar esse canal, de ativar as notificações, que é muito importante você estar com a gente aqui. Deus te abençoe. Coffee stains the paper white. A sinking sun in teacup ties. Curtains sway like ghosts in flight. The room breathes quiet. Nothing hides. The clock ticks slow. A single moth taps at the pane. Its dusty wings a fragile flame. Outside the